Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 5. Capítulo 41. Então as lendas não exageraram. Koshiro baixou o olhar com uma expressão solene enquanto contemplava a espada das 7 estrelas em sua mão, que irradiava uma aura sinistra. Murmurou para si mesmo. Neste mundo, a razão pela qual espadas amaldiçoadas eram consideradas armas sinistras e mortais era que elas matariam seus portadores. Essa havia se tornado a percepção estereotipada que as pessoas tinham delas. Mas agora Koshiro vira sua própria filha afetada enquanto ele apenas segurava a espada. Isso destruiu sua compreensão sobre espadas amaldiçoadas. Ao ver que Kuina não estava controlada nem ferida, Koshiro sentiu alívio. Ele então devolveu a espada das 7 estrelas a Louis com ambas as mãos, com um toque de admiração nos olhos. Lord Louis, ser capaz de controlar esta espada sinistra e amaldiçoada sem sequer ser um espadachim. Estou verdadeiramente impressionado. Ele tinha certeza de que não seria controlado pela espada das 7 estrelas, mas não podia ignorar completamente sua influência. Se lutasse contra um inimigo poderoso enquanto a empunhasse, poderia muito bem ser morto instantaneamente devido a uma falha de concentração. Os olhos de Kuina se arregalaram com as palavras dele. Ela olhou para Louis com uma expressão de descrença e disse inconscientemente, ele não é um espadachim? Ao ouvir isso, Louis desembainhou delicadamente a espada das 7 estrelas, revelando sua forma, agora completamente desprovida de qualquer aura demoníaca ou sinistra. Para os dois, Koshiro ficou atônito. O choque no rosto de Kuina se intensificou. Sob seus olhares, Louis olhou para a espada das 7 estrelas e disse calmamente, o motivo pelo qual consigo controlar a espada das 7 estrelas é muito simples. Porque não pode me afetar, embora eu possa destruí-lo a qualquer momento. Koshiro ficou surpreso com as palavras dele, e então disse significativamente, é verdade. Se você não pode garantir que uma arma não vai te ferir, então é melhor não usá-la. Você entende, Kuina? Kuina ouviu isso e uma expressão confusa surgiu em seu rosto. Isso não é apenas senso comum? Koshiro olhou para a filha e balançou a cabeça, dizendo enfaticamente, é senso comum sim. Mas quantas pessoas realmente fazem isso? Kuina apertou o vado Ichimonji em sua mão e ficou em silêncio. Um instante depois, Louis percebeu a aproximação de Helena e Uta e informou Koshiro da chegada de suas parceiras. Koshiro assentiu pensativamente. Nesse instante, ouviu-se um grito vindo da entrada. Mestre, chegaram mais 2 pessoas. Eles também são convidados. Traga-os aqui. Koshiro virou a cabeça e instruiu seu aluno gentilmente. Logo Helena, carregando bolsas grandes e pequenas, e uma Uta com olhar curioso foram conduzidas ao pátio. Assim que entrou, os olhos de Uta se fixaram em Louis. Um sorriso encantador surgiu imediatamente em seu rosto enquanto ela acenava para ele. Louis, viemos te encontrar. Então, ela correu até lá batendo os pés uma série de vezes, parando em frente à varanda. Ela sorriu e cumprimentou Koshiro e Kuina. Eu sou Uta. Sou a melhor amiga e parceira do Louis. Suas palavras deixaram Koshiro e Kuina momentaneamente atonitos que então sorriram em resposta. Shimotsuki Koshiro. Shimotsuki Kuina. Nesse instante, Helena caminhou lentamente até eles. Depois de colocar as mercadorias compradas na varanda, parou diante deles. Meu nome é Helena. Como podem ver, sou a parceira de Louis. Kuina encarou os chifres negros de Oni que despontavam por entre os cabelos brancos de Helena, momentaneamente atordoada novamente. Além de pessoas com 6 ou 7 metros de altura e pessoas com asas, ela agora vira uma pessoa com chifres. A biodiversidade do mar realmente a impressionava. Do outro lado da mesa, Koshiro olhava para os 2 chifres negros de Oni na cabeça de Helena, com uma expressão pensativa no rosto. Uma pessoa que herdou o sangue dos Oni. Ele não conseguia deixar de pensar em outra pessoa com chifres de Oni que seu pai havia mencionado quando ainda era vivo. Essa pessoa causou bastante alvoroço ao longo das décadas, sendo manchete no Notícias sobre a economia mundial diversas vezes. Ela é incrivelmente forte. E parece tão jovem. Será que ela se tornará a segunda Kaido das feras? Koshiro pensou consigo mesmo. Então, olhou para Louis que tomava seu chá em silêncio, e se maravilhou novamente. Louis é ainda mais jovem, parece ter apenas 1 ou 2 anos a mais que Kuina. Será que essa equipe é composta por 2 monstros? Em comparação, essa garota com a cor de cabelo rara parece bem comum. Koshiro havia ensinado inúmeros alunos no Dojo Isshin. Com seu haki e olhar aguçado, ele conseguia identificar os talentos naturais de Louis e dos outros num relance. Então, Koshiro ajeitou os óculos e disse com um sorriso, Lord Louis, o senhor veio aqui procurando meu pai para forjar um martelo de guerra para a senhorita Helena, correto? Louis assentiu com a cabeça. Isso mesmo. A arma original dela está quase quebrada e precisa ser substituída. E Helena ficou surpresa. Ela não sabia que Louis tinha isso em mente. Seu martelo de guerra também fora herdado de seus ancestrais. Quando chegou às suas mãos, inevitavelmente já havia desenvolvido rachaduras. Ela originalmente planejava selá-lo depois que se tornasse completamente inutilizável e então lutar com as mãos nuas ou com uma arma pesada feita de gelo. Mas agora... E Helena olhou para Louis com um sorriso tranquilo e elegante no rosto. Já que Louis iria encontrar uma arma adequada para ela, não tentaria dissuadi-lo. Em vez disso, guardaria suas expectativas no fundo do coração e esperaria silenciosamente por esse dia. Um instante depois, Kuina pegou mais 2 xícaras de chá e serviu o chá para Helena e Uta. Depois sentou-se novamente ao lado de Koshiro. Do outro lado, Uta olhou para a katana branca ao lado de Kuina e perguntou, curioso, Kuina também é espadachim?
Ao ouvir isso, um sorriso confiante surgiu no rosto de Kuina. Isso mesmo. No futuro me tornarei a maior espadachim do mundo. Kuina apertou inconscientemente sua vado Ichimonji, seu olhar firme, seu rosto repleto de confiança. Após fazer a promessa a Zoro de se tornar a maior espadachim do mundo, ela não se sentia mais perdida por ser mulher. Mesmo sendo mulher e, como seu pai dizia, naturalmente carente de força física, isso não a impediria de chegar ao topo do mundo. Ao lado dela, Koshiro estava atônito. Ele olhou para o perfil confiante da filha, com uma sensação de confusão no coração. Será que meu desencorajamento anterior em relação a Kuina estava realmente errado? Ao ouvir a ambição de Kuina, a expressão de Uta mudou de curiosidade para surpresa. Então ela sorriu e disse, embora eu não saiba o que seja, o maior espadachim do mundo, posso sentir que Kuina está falando muito sério. Estou disposta a apostar minha vida nisso. O olhar de Kuina era resoluto, seu tom decisivo. Ao lado de Kuina, Koshiro baixou a cabeça em silêncio, apertando os lábios. Seus óculos transparentes refletiam a luz do sol, tornando impossível ver o olhar em seus olhos. Então, você já se decidiu, Kuina? Após um longo tempo a convite sincero de Koshiro, o grupo de Lui passou a noite no Dojo Ishin. Koshiro também se ofereceu para dar a Lui alguns dos materiais de forja que sobraram de Shimotsuki Kozaburo no dia seguinte, para que ele pudesse encontrar alguém adequado para forjar uma arma para Helena. Tarde da noite, o Dendemushi no corpo de Lui tocou. Uma pessoa inesperada estava tentando contatá-lo. Capítulo 42. Por que essa ligação repentina, Arcordon? Lui pousou no galho de uma grande árvore, segurando o Dendemushi, e lentamente dobrou as asas. Ele olhou para o pátio iluminado não muito distante, com o rosto cheio de confusão e dúvida. Uma voz, muito familiar a Lui, respondeu à sua pergunta. Entreguei a tribo de Birka aquele velho brutamontes e vim para o Mar Azul. Você tinha razão. Birka e até mesmo Cal Belt são pacíficos demais. Aquelas feras ferozes do Cal Belt não podem mais nos fortalecer. Então, qual é o seu plano? Perguntou Lui suavemente. Estou me preparando para encontrar uma maneira de me infiltrar nos fuzileiros navais e dar-lhes uma grande surpresa pelas costas no futuro, disse uma voz confiante do outro lado do Dendemushi. A expressão de Lui era de puro espanto. Ele estava completamente perplexo. Sua voz não pôde deixar de subir alguns tons. Vocês estão tratando o governo mundial e os fuzileiros navais como se fossem cegos? A isso Arcordon respondeu com total confiança. Já pensei em uma solução. Explique-se. Lui estreitou os olhos. Queria saber que tipo de ideia brilhante aquele cara, que era um desastre em tudo, exceto no físico e na esgrima, poderia ter. É simples. Vou me transformar numa pessoa comum. E como você vai se transformar em um deles? Lui estava extremamente cético. Como um gigante de 5 metros de altura, pele escura e asas poderia se tornar uma pessoa comum? Do outro lado do mundo, no topo de um mangue no arquipélago de Sabaldi, um homem alto com asas negras, pele escura, cabelo branco curto e 2 estranhas espadas longas na cintura explicou em tom descontraído. Pretendo cortar minhas asas, pintar meu cabelo e então, como você, parar de atiçar as chamas nas minhas costas. Dessa forma, me tornarei uma pessoa comum, relativamente alta e de pele escura. Poderei usar minha habilidade logia para entrar nos fuzileiros navais. Com a habilidade da minha Akuma no Mi e minha destreza com a espada, com certeza conseguirei ascender aos altos escalões da marinha em pouco tempo. Quando chegar a hora, vou coordenar com você e com aquele brutamontes para dar um bom espetáculo para os fuzileiros navais e o governo mundial. Um sorriso confiante surgiu no rosto de Arcordon, como se ele já pudesse ver o dia em que se tornaria um fuzileiro naval de alta patente e os apunhalaria pelas costas. No entanto, bem longe dali no Mar do Leste, Lui imediatamente jogou um balde de água fria nele. Desista. Você não vai conseguir entrar. Lui parecia enojado. Ele achava que aquele cara ia fazer algo grandioso contra o governo mundial. Mas, na verdade, o sujeito só estava arquitetando uma ideia grandiosa e desastrosa. Por que você diz isso? O sorriso de Arcordon desapareceu, seu rosto tomado pela confusão. Ele havia pensado nisso repetidas vezes e não conseguia encontrar nenhuma brecha. Diante disso, Lui o apunhalou impiedosamente com a verdade. Você já pensou em como vai passar pelo exame médico durante o recrutamento? O governo mundial pode determinar a raça de uma pessoa através do seu fator de linhagem. Se você ousar tentar se infiltrar, o governo mundial aceitará de bom grado um novo sujeito de teste. Isso não era alarmismo. Já havia ocorrido um caso semelhante décadas atrás. Bartolomeu Kuma. Descobriu-se que ele e seu pai possuíam sangue de bucaneiro durante uma visita ao hospital, e o governo mundial usou seus registros médicos para descobrir suas identidades, transformando-os em escravos dos dragões celestiais. Os fuzileiros navais precisam de um exame médico? Como é que eu nunca ouvi falar disso? E o que é um fator de linhagem? Arcordon estava completamente perplexo. Ele pensava que durante seu tempo no Mar Azul, já havia descoberto como se alistar nos fuzileiros navais. Sem um exame médico, como os fuzileiros navais saberiam se você tem alguma doença? Se você estiver ferido, como eles fariam uma transfusão de sangue? Lui zombou. Ele achava Arcordon tão ingênuo que chegava a ser fofo. Ele nem sequer tinha resolvido a questão do exame médico, muito menos do fator linhagem, e ainda assim ousava propor-se infiltrar na marinha. Ele realmente pensava que os fuzileiros navais eram tão fáceis de enganar quanto a maioria dos piratas? Para raças especiais marcadas pelo governo mundial, até mesmo ir a um hospital era um ato arriscado. Ousaria se alistar nos fuzileiros navais? Ele nem saberia como morreria. No alto de uma árvore no arquipélago Sabaldi, Arcordon olhou para a distante base dos fuzileiros navais e mergulhou em pensamentos. Depois de um longo tempo, coçou a cabeça e murmurou com dor de cabeça. Bem, isso complica as coisas. Nem pense nisso. Infiltrar os fuzileiros navais é inviável. Lui continuou a persuadi-lo através do Dendemushi. Certo. Arcordon suspirou.
Nesse caso, vou continuar aqui à espreita, tentando capturar alguns dragões celestiais. Já que Louis disse que se infiltrar na marinha era impossível, ele só podia recorrer à sua ideia de emboscar dragões celestiais. Por outro lado, Louis respirou aliviado ao saber que Arcordon havia desistido daquela ideia ridícula. Ele já havia renunciado à dignidade e às crenças de um espadachim por seu povo. Se renunciasse às suas asas agora, seria demais. Emboscar dragões celestiais então. Isso é 100 vezes melhor do que tentar entrar para a marinha. Se ele matasse um dragão celestial, bastava correr antes que um almirante da marinha chegasse. Com a velocidade de Arcordon, se ele atacasse e fugisse, nem mesmo Kizaru conseguiria acompanhá-lo. Mas se infiltrar na marinha era um conceito completamente diferente. Era como uma ovelha entrando em uma matilha de lobos. Que bom que você entendeu. Honestamente, fique à espreita dos seus dragões celestiais. Mesmo que seja só emboscá-los, matá-los à distância com algum outro método e depois partir para o novo mundo ostentando suas características lunarianas. É melhor do que pensar em se alistar na marinha. Sinceramente, se Arcordon tivesse proposto emboscar alguns dragões celestiais desde o início, Louis não teria ficado tão bravo. Quantas bebidas ele precisou para chegar a essa conclusão? Do outro lado, o homem de cabelos brancos no topo do manguezal parecia constrangido. Entendi, disse ele. Também serei cuidadoso com os dragões celestiais. Tentarei segui-los até uma área marítima distante do quartel-general da Marinha antes de agir. Não lhes darei tempo para reagir. Se não houver oportunidade, optarei por desistir e partir imediatamente. Ao ouvir isso, a expressão de Louis suavizou-se. Embora o sujeito fosse um desastre em muitos aspectos, se fizesse uma promessa, faria o possível para cumpri-la. Então, Arcordon perguntou: onde você está agora? Encontrou o Sr. Momora? Ainda estou no Mar do Leste. Estou me preparando para deixar minhas pegadas pelo mundo antes que tudo comece. Quanto ao Sr. Momora, parece que ele mudou de nome e agora está ativo no mundo sob uma identidade diferente. Arcordon ficou surpreso. Ele não perguntou imediatamente sobre a situação atual do Sr. Momora, mas em vez disso sorriu e disse: deixar suas pegadas pelo mundo? Isso é muito romântico. Tudo bem, você pode levar o tempo que precisar. Ainda temos muito tempo. Se não fosse por você, poderíamos ter esperado 100 ou 200 anos e nunca mais retornado ao mar. Comparado a 100 ou 200 anos, o tempo que você precisa não é nada. Então, Arcordon pareceu se lembrar de algo e confidenciou a Louis em um tom ligeiramente preocupado. Louis, eu vi um cara em um jornal e em um cartaz de recompensa que se parece com um dos nossos. Depois de vigiar o arquipélago Sabaldi por um tempo, pretendo ir às profundezas do Novo Mundo para investigá-lo. Piratas do King, o incêndio das feras? Perguntou Louis pensativamente. Isso mesmo. Então você também viu o cartaz de procurado dele e acha que ele se parece com um de nós? Ele é um dos nossos. Isso, é verdade? A mão de Arcordon que segurava o Dendemushi tremia, sua voz vacilante. É verdade. Você pode ir ao Bosque 13 e encontrar uma pessoa chamada Shaq. Peça a ela para usar suas conexões no submundo para encontrar as informações de contato do King e tente falar com ele. O Hylag que você conhece também está na casa da Shaq. Capítulo 43. Depois de muito tempo, Louis pendurou o Dendemushi. Um instante depois, ele abriu suas amplas asas, alçou voo e voou lentamente de volta para o pátio improvisado que Koshiro havia preparado para ele no Dojo Ishin. Logo, Louis pousou suavemente e recolheu as asas. Você voltou? Assim que entrou pela porta, Louis ouviu a saudação de Helena. Ela estava sentada a uma mesa ao lado do tatame. Sob a luz suave, seus longos cabelos brancos estavam soltos, caindo como fios de seda prateada. Seus olhos vermelhos, profundos e brilhantes, observavam em silêncio Louis, que acabará de retornar. Louis puxou outra cadeira que havia sido especialmente selecionada e entregue para o seu tamanho e sentou-se. Já é tão tarde. Precisava de mim para alguma coisa? Perguntou Louis, encarando os profundos olhos vermelhos de Helena com um olhar confuso. Desde que começou o tratamento, a rotina de Helena era muito regular. Ela já deveria estar dormindo a essa hora. O fato de ela ter vindo procurá-lo hoje era uma ocorrência rara, o que deixou Louis um pouco curioso. E Helena ergueu a mão e colocou uma mecha de cabelo prateado atrás da orelha, declarando suavemente sua intenção. Louis, vamos nos encontrar com Shanks e os outros em breve, certo? Sim, incluindo a viagem de volta, já estava na hora. Então, você convidaria a Uta para ficar conosco? Sob a luz suave, a expressão de Helena era calma, como se ela não estivesse preocupada com nada. Louis ficou surpreso por um segundo, depois sorriu e respondeu: claro que sim. É mesmo. Um sorriso surgiu no rosto de Helena. Então, quando você pretende convidá-la formalmente? Daqui a alguns dias, respondeu Louis após pensar um pouco. E Helena ouviu isso e assentiu levemente. Então, vou voltar primeiro. Com isso, ela se levantou, preparando-se para retornar ao seu quarto temporário para descansar. Para sua surpresa, porém, Louis também se levantou lentamente e virou a cabeça para olhar em outra direção do Dojo Ishin. Então, sob o olhar de Helena, Louis saiu do pátio novamente, abriu suas amplas asas, alçou voo e partiu em uma direção específica. E Helena viu isso e seguiu sem a menor hesitação, saltando e correndo pelos telhados. Sua altura de mais de 2,8 metros, um pouco mais alta que Louis, combinada com seu peso considerável, causou um grande alvoroço enquanto se movia. Ela atraiu a atenção de muitas pessoas, incluindo o mestre do Dojo Ishin, Shimotsuki Koshiro. Ele colocou os óculos, saiu do quarto e observou as duas figuras com certa confusão. Em seguida, estendeu seu haki da observação na direção em que elas estavam indo. No instante seguinte, seu rosto empalideceu mortalmente. Inconscientemente deixou cair a katana que tinha na mão e todo seu corpo disparou com uma velocidade assombrosa enquanto ele também corria naquela direção. Em um instante já havia ultrapassado Helena e aterrissado diretamente abaixo de um sótão. Quando Helena chegou ao local, a cena que a recebeu a deixou atonita por um momento.
Kuina, vestida com roupas comuns, jazia no chão, coberta por manchas de sangue. Seu pescoço estava torcido em um ângulo bizarro. Ela estava à beira da morte, a um passo da morte. No instante em que Louis chegou, ele usou o poder de sua Akuma no Mi. Partículas douradas brilhantes emergiram de sua palma e se espalharam lentamente sobre Kuina, que ficou manchada de vermelho com seu próprio sangue. Koshiro, chegando um passo depois, viu o estado trágico da filha, e sua mente ficou quase completamente em branco. Subconscientemente, ele quis correr e levá-la para receber tratamento. Mas quando viu as partículas de luz emanando de Louis e fluindo para o corpo de Kuina, e viu seu estado melhorar gradualmente enquanto ela tossia sangue, ele conteve seu impulso. Nessa situação, qualquer um podia ver que Louis estava salvando Kuina. Do outro lado, Helena, que acabara de chegar, observou toda a cena. Na escada do sótão, havia marcas claras de um corpo caindo. Não muito longe dali no chão, uma pedra de amolar manchada de sangue jazia descuidadamente ao lado. Depois de conectar todas as pistas na cena do crime, Helena rapidamente compreendeu a causa do incidente. Koshiro, endireite o pescoço de Kuina. A voz calma de Louis veio da frente, chamando novamente a atenção de Helena. O resgate havia chegado a um ponto crítico. Louis precisava tratar os ossos quebrados no pescoço de Kuina. Para evitar que os ossos cicatrizassem incorretamente, o pescoço de Kuina precisava ser reposicionado manualmente. Ao ver isso, Koshiro também percebeu o problema. Depois de ouvir o chamado de Louis, ele reprimiu suas emoções o máximo possível e, com as mãos trêmulas, estendeu a mão para realinhar os ossos de sua filha. Rachadura. Argue. Tosse, tosse. Com um som agudo, Kuina soltou gemidos de dor inconscientemente. Louis viu isso e controlou sua energia vital para reparar rapidamente os ossos quebrados no pescoço de Kuina. Um instante depois, quando os ferimentos de Kuina estavam quase curados, Louis retirou lentamente sua energia vital. A capacidade de cura da fruta da vida em ferimentos externos era inegável. Em apenas um instante, ela trouxe Kuina, que estava à beira da morte, de volta da beira do abismo. Logo em seguida, os olhos de Kuina se abriram de repente. Ela se sentou instantaneamente, agarrando o peito e ofegando, como se tentasse acalmar o medo persistente de sua experiência de quase morte. Ao lado dela, Koshiro, coberto de sangue e aterrorizado, estendeu a mão e abraçou Kuina com força, confortando-a suavemente. Está tudo bem, Kuina. Está tudo bem. Nesse instante, Koshiro olhou para Louis, com os olhos transbordando de gratidão. Seus lábios pálidos tremeram enquanto falava. Por salvar a vida dela, a família Shimotsuki será eternamente grata. Dito isso, segurando Kuina, que aos poucos ia percebendo o que tinha acontecido, ele caiu de joelhos com um baque surdo, com uma expressão respeitosa enquanto se preparava para se curvar diante de Louis. No entanto, Louis não gostava dessas coisas. Ele estendeu a mão e o interrompeu. Levante-se. Sou um convidado no Dojo Ishin. Não seria correto da minha parte ignorar algo assim. Desde que Louis chegara ao Dojo Ishin, Koshiro fora muito gentil com ele, chegando a oferecer-lhe os materiais de forja deixados por Kozaburo e convidando-o, juntamente com seus amigos, para se hospedarem em sua casa. Salvar Kuina não seria difícil para Louis. E Louis não era uma pessoa sem coração. Ele não ignoraria algo em que pudesse ajudar facilmente. Depois de fazer tudo isso, Louis finalmente ergueu os olhos, observando pensativamente a escada de madeira próxima, que apresentava as marcas de sua queda. A grande escadaria de grau supremo. Neste mundo absurdo onde todos são durões, capazes de partir montanhas e rachar rochas com as próprias mãos, e podem ser curados com apenas alguns curativos após se machucarem. Algumas pessoas conseguem regenerar dentes bebendo leite e quebrar a barreira do som com o próprio corpo. E, no entanto, algumas pessoas podem morrer ao cair da escada. Capítulo 44. No dia seguinte, no pátio do Dojo Ishin, Koshiro, acompanhado por Kuina, que finalmente percebeu a situação, foi até o pátio onde Louis estava hospedado temporariamente para agradecê-lo novamente. Muito obrigada por salvar a vida da Kuina. Em frente ao pátio, Koshiro e Kuina se curvaram profundamente diante de Louis e seu grupo, com os olhos cheios de imensa gratidão. Louis sorriu e mais uma vez ajudou-os a levantar. Não foi nada. Você também não nos hospedou? Isso é diferente. Koshiro balançou a cabeça levemente, o rosto tomado por um medo persistente. Naquele momento sua mente estava quase completamente em branco, com o único pensamento de conseguir atendimento médico para Kuina. Foi somente depois que ela foi salva e seus sentidos retornaram que ele percebeu a gravidade da situação dela. Com os recursos médicos do Dojo Ishin ou da Vila Shimotsuki, não havia como salvar Kuina. Em outras palavras, sem Louis, Kuina não teria sobrevivido. Naquele momento, ele teria experimentado a dor de perder sua filha, depois de já ter perdido sua esposa e seu pai. Em comparação, sua hospitalidade para com o grupo de Louis não se comparava à enorme gratidão que lhe era devida. Atrás de Louis, Uta observava a cena se desenrolar, com o rosto tomado pela confusão. Ela puxou discretamente a manga de Helena, que estava sentada ao seu lado, e perguntou em voz baixa: piratas atacaram ontem à noite enquanto eu dormia? E Helena balançou a cabeça, inclinou-se e explicou brevemente o que havia acontecido. Kuina caiu da escada ontem à noite. Louis a salvou. Louis é incrível, foi a primeira reação de Uta. No instante seguinte, ela pareceu se lembrar de algo e olhou para cima, encontrando os olhos vermelhos de Helena. E Helena, quando você caiu do penhasco com sua presa quando criança, você deve ter ficado muito assustada e com muita dor. E Helena ouviu isso e disse com um sorriso: já faz muito tempo. Eu já me esqueci. Nesse instante, um garoto baixinho de cabelos verdes, vestindo roupas com o brasão da família Shimotsuki, irrompeu pelo portão do pátio. Ele carregava duas katanas bem feitas e seus olhos estavam arregalados enquanto gritava freneticamente: Kuina, ouvi dizer que você caiu da escada. Você está bem? Todos se viraram para olhar na direção de onde vinha a voz.
Koshiro ficou momentaneamente atordoado ao ver Zoro. Os olhos de Kuina se arregalaram como se ela tivesse visto um fantasma. Enquanto falava, ele avistou Kuina e correu para frente, agarrando-a pelos ombros e sacudindo-a para frente e para trás, suando de ansiedade. Como você está? Você está ferida? Você ainda precisa se tornar o maior espadachim do mundo comigo. No entanto, o rosto de Kuina estava tomado por choque. Zoro, como você encontrou este lugar? Kuina não entendia. Zoro, que normalmente levava meio-dia para encontrar o caminho de volta depois de simplesmente sair, tinha encontrado aquele lugar tão rápido hoje. Ela e o pai só estavam ali há alguns minutos. Ao ouvi-la, Zoro soltou um suspiro de alívio. Ah, que bom, você está bem. Acabei de saber que ontem à noite você estava coberto de... De repente, Zoro percebeu que havia algo de errado nas palavras de Kuina e ficou furioso. O que você quer dizer com isso? Kuina cruzou os braços e virou o rosto. Nesse instante, Koshiro sorriu e deu um tapinha na cabeça de Zoro. Temos visitas agora. Você não pode ser mal educado. Zoro ficou surpreso. Só então percebeu os 3 estranhos do outro lado, um rapaz e 2 raparigas. O homem à frente tinha um par de asas brancas nas costas, e a mulher, um pouco mais alta e de cabelos brancos, tinha um par de chifres negros na cabeça. Quanto à última, ignorou-a. Essa estranha combinação deixou Zoro um tanto confuso. Era a primeira vez que ele encontrava pessoas com partes extras crescendo em seus corpos. Após acalmar seu aluno, Koshiro sorriu para Louis e disse, Lord Louis, com relação aos materiais de forja deixados por meu pai, tenho uma proposta. Por favor, fale. Louis olhou para Koshiro, que sorria, e uma hipótese começou a surgir em sua mente. Mas ao mesmo tempo uma grande dúvida também surgiu. Koshiro ajeitou os óculos transparentes no rosto e respondeu sem pressa. Que tal eu forjar a arma para a senhorita Helena? Papai também consegue forjar armas? Antes que Louis e os outros pudessem reagir, o rosto de Kuina já estava tomado por espanto. Desde que se lembrava, ela só ouvirá dizer que seu avô, Kozaburo, era um ferreiro de espadas de primeira linha e que a espada de grande grau Vado Ishimonji era sua criação. Mas, depois que Kuina nasceu, ela raramente viu seu avô forjar. As 2 espadas nas mãos de Zoro estavam entre suas poucas obras. Mas em mais de 10 anos, ela nunca ouvirá dizer que seu pai também forjava. E hoje ouvirá da boca do próprio pai que ele também era ferreiro. Isso deixou Kuina completamente estupefata. Louis ouviu isso e pensou, como eu esperava. A proposta a qual ele se referia era que ele mesmo faria a falsificação. Koshiro olhou para a filha com um olhar nostálgico. Antes de você nascer, eu também aprendi a forjar com meu pai. Só que meu talento para forjar é como meu talento para esgrima, não é excepcional. Durante muitos anos, não consegui forjar uma espada decente e no fim, meu pai me expulsou da forja. Então ficarei sob seus cuidados. Louis sorriu. Kuina ouviu isso e pareceu um pouco envergonhada. Ela lembrou Koshiro em voz baixa. Você mesmo disse que suas habilidades não são boas. Como você pode assumir essa tarefa? Diante disso, o rosto de Koshiro tornou-se sério. Uma espada e uma arma pesada como um martelo são diferentes. Eu ainda posso forjar uma arma pesada. Em seguida, Koshiro explicou que o processo de forjamento de uma katana típica era mais complexo, envolvendo a geometria do fio da lâmina, o corte, a resistência e a curvatura do corpo da lâmina, além da inscrição. Havia também a questão ainda mais complexa dos acessórios da espada. Armas pesadas como martelos e maças só precisavam ser moldadas e adaptadas às necessidades do usuário. Uma arma pesada não precisava se preocupar com a curvatura ou fio. Tudo o que importava era o peso. Em resumo, contanto que os materiais fossem de alta qualidade, era possível fabricar uma arma pesada decente em uma fábrica que produzisse âncoras de navio. Kuina estava meio convencida. Então, olhou com ceticismo para a figura ligeiramente magra de Koshiro e não disse nada. Koshiro viu isso, adivinhou o que Kuina estava pensando e disse com um sorriso. Kuina, não julgue a força de um espadachim pela sua aparência física. As barras de aço puro que eu usava quando treinava antigamente eram muito maiores e mais pesadas do que você imagina. O olhar de Koshiro era muito sério, sem qualquer traço de mentira. Dito isso, ele se voltou para Louis e seu grupo. Por favor, Lord Louis, fique mais alguns dias. Forjarei uma arma adequada para a senhorita Helena. Capítulo 45. Alguns dias depois, Louis e seu grupo, liderados por Kuina e o pirralho de cabelo verde, caminhavam por uma trilha, indo direto para a forja deixada por Shimotsuki Kozaburo. Quando todos pensavam que a viagem seria tranquila, algo que os deixou sem palavras aconteceu. Kuina, parece que aquele tal de Zoro se perdeu de novo, disse Uta com uma expressão estranha, puxando as roupas simples que Kuina usava para treinar com a espada. Quando Kuina virou a cabeça, Uta apontou para o sujeito com a cabeça coberta de algas verdes não muito longe dali, que havia se virado abruptamente e agora seguia em direção à floresta. Um olhar de choque inabalável estava estampado em seus olhos. Ela não esperava que aquele pirralho de cabelo verde fosse tão ruim com direções. Ele estava andando e, de repente, sem aviso prévio, virou-se e foi em outra direção. Kuina lançou um olhar para Zoro, demonstrando então uma expressão de quem já estava acostumada com aquilo. Não se preocupe com ele. Ele pode se perder bem na porta de casa. É um caso perdido. Ahaha. Um leve tremor passou pelo rostinho delicado de Uta. Ela estava claramente chocada. Ele pode se perder na própria porta? Sim, parece assustador. Mas depois que você se acostumar, vai achar que não é nada demais, respondeu Kuina, indicando que, contanto que você não tenha nenhuma esperança em relação ao senso de direção dele, você pode se acostumar rapidamente com seu comportamento quase demoníaco. Louis observou Zoro desaparecer no canto do seu campo de visão e suspirou internamente. Tudo o que posso dizer é que, como esperado do rei de se perder, logo o grupo chegou ao seu destino. Na orla da floresta montanhosa, 2 casas de madeira dilapidada se erguiam no final da estrada. Da chaminé de uma das casas,
casas, subia uma densa coluna de fumaça branca. Como se pressentisse a chegada deles, a porta da casa de madeira foi aberta lentamente. Koshiro, com uma toalha amarrada na cabeça e vestindo um kimono simples, apareceu diante deles. Ele ergueu o braço para enxugar o suor da testa e disse com um sorriso: "Vocês chegaram na hora certa. A arma. Terminei de forjá-la." Ele então deu um passo para o lado, permitindo que o grupo entrasse na casa de madeira. O fogo na forja parecia ter acabado de se extinguir, sua superfície ainda brilhava em vermelho, e um calor escaldante se espalhava por toda a casa de madeira, tornando o ambiente extremamente quente. Mas naquele momento nem mesmo Uta, que tinha a constituição mais frágil, se incomodava com o calor. A atenção de todos estava voltada para o gigante colocado sobre a mesa de pedra. Espadas comuns, ou mesmo as naginatas de Vano e as grandes alabardas especiais do País das Flores, não são adequadas para ela porque são muito leves. A força da senhorita Helena também é monstruosa. Para ela, o tipo de arma não importa muito. O peso é a verdadeira chave. Portanto, quando a estava forjando, usei todos os métodos que pude para aumentar sua massa. Enquanto falava, Koshiro ajeitou os óculos, sem nunca abandonar o sorriso. Encontrei materiais adequados para forjá-lo entre os restos deixados por meu pai. Sucata? Os olhos de Kuina se arregalaram. Por que usar sucata? Lui olhou para as rachaduras na mesa de pedra, que estavam sendo abertas pelo martelo de guerra negro, e disse pensativamente: porque a densidade do metal é muito alta, tornando-o inadequado para forjar espadas, certo? Isso mesmo. Koshiro olhou ao redor da casa de madeira com um olhar nostálgico. Embora esses materiais sejam de excelente qualidade, são pesados demais e, portanto, inadequados para forjar espadas, então viraram sucata. Uma arma forjada com eles. Receio que apenas a arma de um gigante se compararia a ela em termos de peso. E Helena caminhou lentamente até a mesa de pedra. Estendeu a mão, agarrou o cabo do martelo de guerra e o ergueu devagar, revelando sua aparência completa a todos. Ela levantou com uma mão só. Kuina ficou boquiaberta, quase deixando cair o vado Ichimonji que tinha na mão. A arma era inteiramente preta, com cerca de 2,5 metros de comprimento. Ao contrário do martelo octogonal original de Helena, esta era uma massa com flanges. Com exceção do cabo, a empunhadura de metal era coberta por 4 fileiras de pontas salientes em forma de diamante que brilhavam com um lustre metálico. As flanges da massa também eram revestidas com pontas semelhantes. Lui encarou a aparência do martelo de guerra, momentaneamente perdido em um raro torpor. Essa aparência, por que me sinto assim? Pensou ele. Do outro lado, Uta olhou para o aço frio que Helena havia erguido com uma das mãos, inclinando a cabeça enquanto o examinava de um lado para o outro. Finalmente, ela não pôde deixar de reclamar. Tem certeza de que isso não é um canabo? Ao lado dela, Kuina, que havia ficado chocada ao ver Helena erguer com uma só mão um martelo de guerra cujo peso só perdia para o de uma arma gigante. Agora tinha um olhar estranho. Uta tinha razão. Agora que ela havia mencionado, quanto mais olhava para aquilo, mais se assemelhava a um grande canabo. Um formato parecido com o de um canabo também serve. Não me importo. Por algum motivo, Helena não se incomodou com a aparência daquela massa com flanges que parecia um porrete com espinhos. Pelo contrário, ela sentiu que suas saliências aumentariam muito seu poder de destruição. Koshiro ajeitou os óculos e falou sem pressa: dê um nome a isso. E Helena ouviu isso e se virou para olhar para Lui. Destruidora de mundos, disse Lui sem hesitar. Que tal? Com isso, ele encarou Helena. Quando Helena se transforma em mendigo, às vezes ela usa suas garras em forma de foice para ceifar vidas. Considerando a aparência deste martelo de guerra, chamá-lo de martelo destruidor de mundos pareceu apropriado. Destruidora de mundos. E Helena olhou para o martelo de guerra em sua mão e disse pensativa: o martelo para destruir o governo mundial? Gostei. Um sorriso surgiu no canto dos lábios de Helena. Na orla da costa, sob as instruções de Koshiro, um grupo de aldeões carregou diversos itens para um navio de guerra que ostentava uma bandeira pirata. Isso mesmo, um navio de guerra com uma bandeira pirata. Quando Koshiro levou Kuina para se despedir do benfeitor e viu o navio, nem mesmo ele, que sempre fora calmo e sereno, conseguiu se conter. Ele não esperava que o grupo de Lui fosse tão ousado a ponto de usar um navio de guerra como sua própria embarcação. Além da vela e da bandeira pirata, ele nem se deu ao trabalho de disfarçá-lo. Após um longo tempo, Koshiro, já mais calmo, não conseguiu se conter e falou: Lord Lui, tem certeza de que não deseja mudar a pintura do navio? Se precisar, eu também posso ajudar. Diante disso, Lui acenou com a mão e respondeu casualmente: não precisa. Eles não reconheceriam só porque a pintura foi trocada? Koshiro ficou em silêncio. Era verdade. A estrutura e o estilo de um navio de guerra eram únicos demais. Mesmo que a pintura fosse alterada, qualquer um com um olhar perspicaz o reconheceria à primeira vista. Em pouco tempo, todos os itens oferecidos por Koshiro foram carregados no navio. Estamos indo embora. Espero que nos encontremos novamente algum dia. Lui e seu grupo estavam no convés do navio de guerra e acenaram em despedida para Koshiro. Quando já estavam tão distantes que não conseguiam mais ver o rosto um do outro, a voz de Lui foi levada pela brisa do mar até a costa. Se um dia você partir para o mar e não tiver para onde ir, então venha nos encontrar, Kuina. Kuina ouviu isso e ficou atordoada ao vento. Mas no instante seguinte ela sorriu e respondeu: está bem. Pensei que você a convidaria para subir no navio agora, disse a voz de Helena, vinda de trás. Lui virou a cabeça e lançou-lhe um olhar meio sem palavras. A média de idade da nossa tripulação já é muito jovem. Se adicionarmos mais um, não vai virar um jardim de infância? É verdade. Nesse instante, Uta colocou a cabeça para fora de trás de Helena e perguntou animada: Lui, para onde vamos agora? Legia. Capítulo 46.
Algum tempo antes, Shanks havia contatado Louie por meio do Dendemushi, pedindo ao trio que retornava para ir diretamente ao reino da música Elegia. Louie, tendo uma vaga ideia do que Shanks estava planejando, mudou o destino deles da Vila Fúcsia para o reino da música Elegia. O navio de guerra, ostentando sua bandeira pirata, navegava ao longo do curso que Louie havia planejado, cortando o vento e as ondas, acompanhado por gaivotas. Uma gaivota usando um boné estilo militar e com uma pequena bolsa a tiracolo circulava ao navio de guerra, grasnando alto para chamar a atenção. Uma vaca notícias? Uta olhou para cima e viu o pássaro circulando sob o sol. Ela acenou, sinalizando para a vaca notícias descer para que ela pudesse comprar um jornal. Logo, a jornal gaivota voou até o parapeito do navio e, usando seu bico, puxou um jornal e o entregou a Uta. Uta guardou uma nota Beli em sua sacola e pegou o jornal. Em seguida, sentou-se ao lado de Louie e começou a ler. No instante seguinte, ela soltou um grito de surpresa. Louie, venha ver. Um dragão celestial desapareceu no mar depois de deixar o arquipélago Sabaldi. Suspeita-se que tenha sido morto. Desde que conheceu Louie, Uta aprendeu sobre os dragões celestiais com Beckman e os outros e tinha uma noção aproximada de que um ataque a um dragão celestial era um incidente grave. Louie ergueu uma sobrancelha. Arcordon tem tanta sorte assim? Ele realmente conseguiu emboscar um dragão celestial? Pensou. Então pegou o jornal de Uta e o examinou atentamente. Eles ainda se atrevem a noticiar uma coisa dessas? Qual a origem dessa agência de notícias? Perguntou Helena com grande curiosidade, enquanto se aproximava dos dois com algumas bebidas geladas. Não tenho certeza. O mentor por trás deste jornal permanece sempre transformado com uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Ninguém sabe sua identidade. Louie balançou a cabeça, indicando que também sabia muito pouco sobre a Agência Mundial de Notícias Econômicas. Ele então continuou a ler o conteúdo do jornal. Nele constava que poucas horas após deixar o arquipélago Sabaldi, o navio que transportava o dragão celestial havia desaparecido, juntamente com todos a bordo. O governo mundial já havia enviado diversas frotas de busca da marinha. Esse desenvolvimento deixou Louie ainda mais convicto de que aquilo era obra de Arcordon. Nesse instante, Uta inclinou a cabeça, observando com curiosidade a expressão calma de Louie. Louie, você não está feliz? Louie acariciou a cabeça dela e disse com um sorriso. Acho isso muito satisfatório. Satisfatório. Uta ponderou sobre suas palavras. Bru, bru, bru. Nesse instante, o Dendemushi no corpo de Louie tocou. O som chamou a atenção de Uta e Helena, que se viraram para olhar. Clique. Louie pegou o Dendemushi e atendeu. No segundo seguinte, uma voz desconhecida veio do aparelho. Louie, você viu o jornal? Eu vi, respondeu Louie. Você não foi visto quando fez sua investida, foi? Em uma ilha deserta em algum lugar na segunda metade da Grand Line, um homem bonito de cabelos brancos, pele morena e asas negras nas costas sorriu. Claro que não. Eu afundei aquele navio do governo mundial a milhares de metros de distância. À sua frente, uma fogueira estava acesa com vários pedaços grandes de carne com osso, de origem desconhecida, assando sobre as chamas. No Mar do Leste. E Helena e Uta paralisaram. Inconscientemente olharam para o jornal sobre a mesa com uma expressão estranha no rosto. É esse o cara? Então, olharam para Louie. Nunca imaginaram que ele também estivesse envolvido nesse incidente. Antes que Louie pudesse responder, a voz ao telefone começou a reclamar com ele. Louie, deixe-me dizer uma coisa. Entrei em contato com os pirata King das Feras, mas ele se recusa a acreditar na minha identidade. Ele então explicou que havia contado tudo a King, exceto informações sobre Louie e os 2 assentamentos lunarianos, mas King, o incêndio, ainda não acreditava nele. Simplesmente o considerava uma fraude e continuava negando ser um lunariano. Mas à medida que Arcordon reunia mais e mais informações sobre King com Shaq, ele se convencia cada vez mais de que King era, sem dúvida, um de seu povo. Mas a outra parte não lhe dava uma chance, e ele estava sem saber o que fazer. Arcordon também estava receoso em relação a Kaido das Feras e não podia ir ao seu território para falar com King pessoalmente. Por um momento, ele sentiu que a situação era extremamente delicada. Louie ergueu uma sobrancelha. Ele não esperava que isso se complicasse tanto. Nesse caso, enquanto estiver ativo nas profundezas do Novo Mundo, colete informações sobre os movimentos dos Piratas das Feras. Se algum dos membros de alto escalão deles aparecer, você só precisa confirmar sua identidade com King por meio deles. As palavras de Louie fizeram os olhos de Arcordon brilharem. Você é um inteligente, elogiou ele. Sem querer, ele olhou para a comida que havia colocado sobre a fogueira e seu rosto escureceu. A carne macia havia se transformado em carvão em algum momento. Estava completamente preta. Meu jantar! Ele exclamou inconscientemente. Louie! A bordo do navio de guerra, Louie pensou por um momento e então disse com alguma hesitação, Arcordon. Um som interrogativo veio do Dendemushi. Se realmente não der certo, você deveria simplesmente comer cru, disse Louie, aconselhando contato a outra pessoa a cozinhar menos. Louie acreditava que comparado à culinária obscura que Arcordon produzia, comer alimentos crus provavelmente era mais seguro. Do outro lado, o rosto de Arcordon ficou tão preto quanto o fundo de uma panela, e ele pendurou o Dendemushi sem hesitar. No converse, Helena e Uta se entreolharam. Após um longo momento, Uta lembrou-se do que Shanks havia dito certa vez e perguntou a Louie, ele é aquele amigo do Shanks? Ele também veio para o mar? Isso mesmo. Louie assentiu, confirmando. Uta ouviu isso e ficou pensativa. E Helena também estava pensativa. Ela se lembrou de Louie mencionar que essa pessoa era mais forte de Birka e que 2 anos atrás, era um pouco mais fraca que Shanks. Então, Helena também fez uma pergunta a Louie. Louie, ele é a pessoa mais forte da sua tribo? Ao ouvir isso, Louie imaginou uma figura enorme, como um pequeno gigante e balançou a cabeça. Não exatamente. Há outro velho do outro lado que não fala muito. Arcordon tinha mais potencial, enquanto o velho Brutamontes do Cal Belt era atualmente mais forte.
Mas Luís sentia que mesmo ele estava longe dos monstros de elite. Ele podia lutar, mas a probabilidade de perder era alta. Vários dias depois, nas águas próximas ao reino de Elegia, Mar do Leste, o navio de guerra navegava com o vento, deixando um rastro branco no mar azul. O som do canto de uma jovem se elevava com a melodia da brisa marítima, melodioso e comovente, suas notas claras como água de nascente, levadas para longe pelo vento. Com o passar do tempo, o contorno de uma ilha foi aparecendo gradualmente diante deles. A garota de cabelos bicolor parou de cantar. Ela se apoiou no parapeito do navio de guerra, com os olhos cheios de saudade daquele reino da música. Então está a Elegia. Capítulo 47. Um mar desconhecido no Mar do Leste. No convés da Força Vermelha. À medida que a hora do encontro se aproximava, os membros dos Piratas do Ruivo, embora sorridentes, exibiam um olhar de conflito e preocupação. Todos fixaram seus olhares em Shanks, que estava de pé junto à grade, vestindo uma capa preta e seu chapéu de palha. Após um instante, Lucky Rose, com sua constituição um pouco rechonchuda e roupas verdes, deu uma mordida no grande pedaço de carne com o osso que tinha na mão e perguntou em voz abafada: chefe, se Uta não quiser viajar com Louis e os outros, vamos levá-la conosco para o novo mundo? Shanks virou a cabeça e deu ao seu companheiro de tripulação seu sorriso habitual e pouco digno. Então a levaremos conosco e a protegeremos com nossas vidas. Uta é nossa filha, não podemos simplesmente deixá-la sozinha, podemos? Ao ouvir essa resposta, a tripulação respirou aliviada, mas logo em seguida, a preocupação em seus corações aumentou ainda mais. Shanks percebeu a preocupação nos rostos de seus companheiros de tripulação e então esboçou um sorriso significativo. Digo, vocês estão subestimando o vínculo entre Uta, Louis e Helena? Nesses últimos 2 anos, a amizade entre Uta e ele se tornou tão forte quanto a amizade dela conosco. Essa declaração imediatamente gerou insatisfação em Lucky Rose e nos outros. O que foi isso? Não foi isso que você disse agora há pouco. Isso mesmo, isso mesmo. Nesse instante, Yasop, de pé no cesto da gávea, baixou o telescópio com uma expressão grave. Sem hesitar, inclinou-se imediatamente e gritou para o convés: chefe, temos um grande problema. O grito repentino paralisou o convés. Instintivamente, todos olharam para o ninho da gávea. Yasop apontou sombriamente para o sudeste e gritou um aviso: um navio de guerra com cabeça de cachorro. É o Garp. Garp? A tripulação exclamou em choque. Shanks caminhou imediatamente para o outro lado do convés, pegou o telescópio que Beckman lhe atirou e olhou para a distância com uma expressão séria. Na linha do horizonte, um enorme navio de guerra cortava as ondas, dirigindo-se diretamente para a Força Vermelha. Shanks baixou lentamente o telescópio, franzindo a testa enquanto murmurava para si mesmo: isto é um problema. Do outro lado, no convés do grande navio de guerra, um soldado com uniforme da marinha, empunhando uma pistola de pederneira, também correu com expressão grave até uma cadeira de convés sob um guarda-sol. Ele rapidamente prestou continência e, em seguida, relatou a situação ao homem de meia-idade que dormia profundamente com uma meleca escorrendo pelo nariz. Apresentando-se vice-almirante Garp. Confirmamos a identidade da tripulação pirata à frente. Baseados em sua bandeira, são os piratas extremamente cruéis que destruíram o reino de Jacob há 2 anos, os Piratas do Ruivo. Pop. Ao perder a voz, a gotícula de ranho no nariz do homem resoluto de meia-idade, com seus cabelos grisalhos, estourou instantaneamente. Os Piratas do Ruivo? O homem corpulento, com aparência de urso, abriu lentamente os olhos sonolentos. Levantou-se da cadeira de convés, espreguiçou-se devagar e então disse bocejando: aquele aprendiz do navio de Roger? Apesar de Nathan e aquele soldado serem irritantes, os cidadãos eram inocentes. No fim, ele mostrou suas garras afinal. Naquela época, até Roger só destruiu o exército deles. O olhar profundo do herói da marinha, Garp, pousou no navio à vela no limite de sua visão, e seu rosto se tornou frio. Tragam as balas de canhão. Sim, senhor. O soldado saiu correndo após receber a ordem. Logo, carroça após carroça de balas de canhão foi empurrada para o lado de Garp. Desplicentemente, Garp pegou uma bala de canhão preta, jogando-a na mão para sentir seu peso. Então, girou a cintura e arremessou a bala de canhão para longe. Sovosh! A bala de canhão rasgou a barreira do som num instante e, com um assobio penetrante, voou direto em direção à Força Vermelha. Um golpe brilhante reluziu, estilhaçando a bala de canhão que se aproximava no ar. Ao ver isso, os cantos da boca de Garp se curvaram em um sorriso heróico. Ele então começou a pegar bala de canhão após bala de canhão, arremessando-as contra a Força Vermelha. Pouco tempo depois, o ajudante de Garp saiu da cabine com uma pilha de papéis e aproximou-se dele. Vice-almirante Garp, o almirante da frota Sengoku quer que confirmemos se há alguma figura da raça Oni no navio de Shanks, o Ruivo. A raça Oni. Por que confirmar isso? Garp não virou a cabeça, continuando a lançar balas de canhão à distância. Bogard o ouviu e seu rosto geralmente calmo gradualmente se encheu de incredulidade. Ficou claro que essa notícia também o havia chocado. O almirante da frota Sengoku disse que há 17 anos, uma princesa de Canaã foi para o Novo Mundo. Depois de retornar, ela deu à luz um bebê com o sangue dos Oni. Essa pessoa vem ganhando notoriedade fora dos muros de Jacob nos últimos anos. Canaã, uma princesa. O corpo de Garp congelou, seu movimento de arremesso parou. Uma expressão de culpa e dor surgiu em seu rosto. Ele se lembrou da jovem que correrá para o quartel-general dos fuzileiros navais em busca de ajuda, apenas para quase ser assassinada e forçada a fugir. Após um longo momento, ele recuperou a compostura e continuou a arremessar balas de canhão mecanicamente como uma chuva de meteoros.
O que isso tem a ver com a raça Oni? Bogart endireitou-se e disse com uma expressão grave. Depois que o governo mundial soube disso, enviou agentes para seguir a rota da princesa. Parece que fizeram uma descoberta incrível. Pouco depois, os 5 anciãos enviaram um agente da CP-0, o vice-almirante Gomir, e 5 contra-almirantes para capturá-la. No fim, o agente da CP-0 e o vice-almirante aposentado Nathan foram mortos poucos dias antes da destruição do reino de Jacob. Não houve testemunhas. O vice-almirante Gomir foi forçado a recuar pelos piratas do Ruivo, e o paradeiro do Oni é desconhecido. O almirante da frota Sengoku disse que, se possível, deveríamos capturar aquela Oni. O governo mundial e os fuzileiros navais poderiam planejar um grande incidente com ela. Bogart largou o relatório lentamente, com os olhos cheios de descrença. Do outro lado da mesa, Garpa havia parado de lançar balas de canhão em algum momento, com os olhos repletos de uma lembrança dolorosa. O que aconteceu com aquela princesa no final? Bogart folheou algumas páginas, franziu a testa e respondeu. De acordo com o relatório de um sobrevivente daquela missão de transporte, a última princesa de Canaã embarcou clandestinamente em um navio-prisão há mais de uma década. Depois de roubar a chave das algemas de pedra do mar, ela foi baleada e morta em frente às celas. Morte confirmada. O reino da elegia. Era um reino musical mundialmente renomado. Abriga inúmeros músicos profissionais, instrumentos musicais e a maior parte das partituras do mundo. Todos em elegia, do rei ao povo comum, tinham um profundo interesse pela música. Para elevar o nível musical da população, o rei chegou a decretar a criação de uma academia de música dedicada exclusivamente ao ensino da música. Nas ruas largas e movimentadas, Louis e seu grupo caminhavam sem rumo. Devido ao rosto quase perfeito e às asas angelicais de Louis, ele atraía a atenção de muitas jovens. Cada vez que Louis virava a cabeça, muitas delas interpretavam mal sua atitude, desviando o olhar timidamente, cruzando as pernas, sem ousar encará-lo. Diante disso, Louis, já acostumado com a situação, manteve-se muito calmo. E Helena e Uta, depois de se depararem com ela algumas vezes, apenas se maravilharam e deixaram para lá. Após um longo tempo, o trio parou no topo de uma montanha em elegia. Sentaram-se numa grande rocha, contemplando a vista panorâmica do reino. Shanks e os outros deveriam ter partido antes de nós. Por que ainda não apareceram? E Helena examinou a ilha com o olhar, a testa ligeiramente franzida. Ao que Uta, que estava com a cabeça apoiada no colo de Helena e balançando suas pernas loiras e esbeltas, disse com um sorriso alegre, não se preocupe, Shanks jamais quebraria uma promessa. Capítulo 48. Elegia, a Academia de Música. No corredor da sala de recitais de piano, Gordon, o rei de elegia, caminhava lentamente, segurando uma partitura. Enquanto caminhava, o som tênue de um piano chamou sua atenção. Como rei deste país e diretor desta academia, ele se lembrava da melodia de cada apresentação de seus alunos. Mas naquele momento, ele ouviu vagamente uma melodia de piano que lhe era desconhecida, porém incomparável. A curiosidade o impeliu a seguir o som até sua origem para investigar. Ao virar a esquina, uma sala de recitais bem iluminada chamou sua atenção. A música de piano, que se tornava cada vez mais nítida, indicou-lhe que ali estava a origem da melodia desconhecida. Uma garota de cabelos vermelhos e brancos estava sentada diante do piano, seus dedos finos e pálidos deslizando sobre as teclas de marfim. Os olhos de Uta estavam fechados, um leve sorriso sereno adornando seus lábios. Seu corpo pequeno e delicado balançava suavemente ao ritmo da bela melodia do piano. A combinação do talento musical excepcional de Uta com um instrumento caro e de alta qualidade produziu uma melodia tão bela quanto o murmúrio de uma nascente, proporcionando a Louis e Helena, que estavam ao seu lado, uma experiência musical sem precedentes. Após um longo tempo, a melodia na sala de recitais de piano continuou, mas seu tom comovente foi gradualmente suavizando. Louis observava Uta, que parecia tão serena e graciosa durante sua apresentação, e perguntou suavemente, Uta, depois que nos encontrarmos com Shanks e os outros, partiremos do Mar do Leste para outros mares. Você quer vir conosco? Durante sua apresentação, Uta abriu lentamente os olhos, revelando orbes roxas como ametistas. Ela virou a cabeça para olhar para as duas pessoas sentadas ao seu lado, que a observavam em silêncio, e um sorriso surgiu em seu rosto. Eu posso. Para surpresa de Louis e Helena, Uta não pareceu pensar muito sobre o assunto, ou talvez já tivesse se decidido. Ela rapidamente deu sua resposta, disposta a ir embora com eles. Louis e Helena trocaram olhares, em seguida, ambos sorriram. Bem-vinda a bordo, Uta. Por favor, cuidem de mim, capitão, vice-capitão. Os olhos de Uta se curvaram em crescentes, seu sorriso tão brilhante quanto uma flor. Nesse instante, a porta da sala de recitais de piano se abriu. Um homem alto de meia-idade, com longos cabelos loiros e um queixo um tanto peculiar, entrou correndo, parando em frente a Uta com uma expressão de entusiasmo. Ele olhou para Uta como se estivesse olhando para uma peça de jade bruta, à espera de ser lapidada. Então, sob o olhar confuso de Uta, ele ajeitou as roupas, pigarreou e falou seriamente, meu nome é Gordon. Sou o rei deste país e o diretor desta academia. E depois? Os olhos de Uta estavam cheios de perplexidade. Ela não entendia muito bem. No instante seguinte, a seriedade de Gordon desapareceu, substituída por uma postura quase cômica e suplicante. Moça, você parece ter um talento excepcional para a música. Gostaria de aprender mais aqui? Quer saber mais? Os olhos de Uta se arregalaram. Um lampejo de interesse cruzou seus olhos, e ela lançou um olhar inquisitivo para Louis. Com Louis e Helena por perto, ela não precisava se preocupar com aquele homem tentando enganá-la.
As palavras daquele autoproclamado rei haviam despertado sua curiosidade. Gordon seguiu o olhar de Uta e só então percebeu que havia outras duas pessoas na sala de recitais. Quando viu as asas nas costas de Louis, suas pupilas se contraíram. Ele sempre achará que os rumores sobre um anjo que aparecerá em elegia ontem fossem apenas isso, rumores. Nunca esperara que fosse verdade, e bem ali na academia de música. Louis encontrou o olhar expectante de Uta e assentiu levemente. Também precisamos esperar por Shanks e os outros, então teremos que ficar aqui por um tempo. Eba! Uta ficou inicialmente surpresa, mas logo em seguida um sorriso radiante iluminou seu rosto. Algum tempo depois, o talento musical de Uta superou em muito as expectativas de Gordon e de seus instrutores. Ela conseguia dominar qualquer conhecimento relacionado à música em um curto período e aplicá-lo rapidamente de diversas maneiras. Em pouco tempo, Uta ultrapassou e superou muitos instrutores que estavam imersos na música há anos. Por um tempo, o nome de Uta se espalhou por toda Elegia. Todos falavam do gênio musical que havia chegado ao reino. Graças à forte atmosfera musical de Elegia, as conversas entre músicos, estudantes e o público em geral eram, em sua maioria, elogios e debates positivos. Todos ali sabiam que a calúnia e a inveja não aprimoravam o talento musical de ninguém. Somente aprendendo com a mente aberta era possível ir além. Mais uma apresentação chegou ao fim. Louis e Helena estavam sentados na plateia de uma grande sala de concertos, observando em silêncio Uta, que estava rodeada por inúmeros músicos como a lua rodeada de estrelas. Em meio ao mar de elogios e exclamações, Helena se virou para olhar o perfil de Louis e perguntou suavemente: Louis, ainda sem contato de Shanks e dos outros? Louis balançou a cabeça sem dizer nada. Para Shanks e sua tripulação, com toda a força que tinham, serem forçados a uma situação no Mar do Leste onde não tiveram tempo nem para responder a um Dendemoshi. Isso fez Louis pensar em um evento de probabilidade muito baixa. Ele suspeitava que o sequestro de Shanks e sua tripulação do filho de um certo fuzileiro naval, filho de um revolucionário de segunda geração, na Vila Fúcsia, tivesse sido descoberto, e que agora eles estivessem sendo perseguidos por Garp. O coração de Helena afundou. Ela acreditava que Shanks e sua tripulação provavelmente haviam sofrido um acidente irreparável e não tiveram tempo de responder a Louis. Você acha que ele conseguirá chegar ao encontro? E Helena olhou para Uta, que sorria radiante no palco, e sentiu uma pontada de tristeza. Se Shanks não aparecesse como prometido, Uta ficaria muito triste. Louis pensou na força atual de Shanks, depois em Garp, que estava no auge de sua forma, e deu uma resposta ambígua. É difícil dizer. E Helena suspirou ao ouvir suas palavras. Entre os três, apenas Uta acreditava firmemente que Shanks viria a Elegia para encontrá-los. Bru, bru, bru. De repente, o Dendemushi no corpo de Louis tocou. E Helena ficou surpresa, seus pensamentos imediatamente se voltando para os piratas do Ruivo. Clique. Louis atendeu prontamente. Como esperado, uma voz familiar para ambos veio do Dendemushi. O dispositivo imitou a aparência de Yasop, ofegando enquanto falava rapidamente. Louis, desculpe, provavelmente não conseguiremos chegar à Elegia. Garp, disse Louis pensativamente. Após um momento de silêncio, Yasop disse impotente, é verdade. Encontramos aquele velho Garp. Ele é muito forte. Provavelmente não conseguiremos chegar à Elegia. Além disso, eles não queriam colocar Uta, Louis e Helena em perigo. Diante disso, Louis olhou para Uta e disse com uma expressão vazia, suas palavras impossíveis de serem ignoradas pela turma do Ruivo. Durante esse tempo, Uta aprendeu muito em Elegia. Ela se tornou a nova estrela de Elegia. Amanhã à noite às 7, Uta fará seu primeiro show aqui. Todos dos piratas do Ruivo, tenho certeza de que vocês não querem ver a Uta decepcionada com Shanks com todos vocês, porque vocês não apareceram, certo? Entretanto, a bordo da Força Vermelha, Yasop, coberto de feridas e envolto em inúmeras bandagens, permaneceu imóvel no mesmo lugar. O primeiro show da Uta? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 49. No dia seguinte, na enorme casa de shows. Após encorajar Uta, Louis foi encontrar Gordon, o rei de Elegia, sozinho. Gordon, você pode preparar um Dendemushi de vídeo para nós? Gordon, que estava verificando ansiosamente o equipamento, ficou surpreso. Ele se virou para olhar para Louis. Um Dendemushi de vídeo? Senhor Louis, o senhor pretende gravar o primeiro show da Uta? Louis assentiu com a cabeça e respondeu em voz baixa, sim. O pai de Uta pode se atrasar. Quero gravar o show dela e entregar a ele quando chegar. O pai da Uta? Após pensar um pouco, Gordon concordou prontamente com o pedido. Sem problema. Antes de começarmos, vou providenciar para que alguém lhe entregue um Dendemushi de vídeo. Os Dendemushis de vídeo não eram incomuns em Elegia, com sua rica atmosfera musical. Muitas pessoas os utilizavam para gravar suas próprias apresentações. Muito obrigado, disse Louis, expressando sua sincera gratidão. Gordon balançou a cabeça e sorriu. Nós é que deveríamos agradecer. Seu olhar recaiu sobre Uta, que estava no meio dos preparativos, e sua voz transbordou de alegria. A voz daquela criança é um tesouro concedido pelos céus a este mundo. O fato de vocês a trazerem para este país, concedendo-nos a honra de ensiná-la, é uma oportunidade muito rara para nós. Então, Gordon fingiu lançar um olhar casual para Uta e sugeriu timidamente. Talvez, se Uta ficasse aqui, ela pudesse alcançar um sucesso inimaginável. Talvez ela pudesse até ser comparável às figuras lendárias de Elegia de séculos atrás. Louis ouviu isso, adivinhou as intenções de Gordon e sorriu enquanto balançava a cabeça em sinal de negação. Uta é nossa parceira importante. Não ficaremos aqui por muito tempo, muito menos a deixaremos sozinha em algum lugar.
É mesmo? Gordon suspirou ao ouvir suas próprias palavras, mas não se deteve no assunto. Uta não nascerá em elegia, e ele não tinha o direito de ditar sua vida. Proporcionar a Uta o alimento necessário para crescer era a única coisa que ele e os músicos de elegia podiam fazer. Após um longo tempo, a noite caiu e o concerto estava prestes a começar. Na enorme baía nos arredores de elegia, holofotes gigantes foram acesos um a um. A grande maioria dos cidadãos e músicos de elegia, portando ingressos com o colorido logotipo UTA, formou fila para entrar na casa de shows. A multidão estava espalhada pelo terreno aberto em ambos os lados da baía. Até onde a vista alcançava, era uma massa densa de pessoas. Até mesmo alguns dos recifes no meio do mar estavam ocupados. Louis e Helena sentaram-se no recife mais próximo do palco, aguardando em silêncio o início do concerto. O tempo passou segundo a segundo. Luzes suaves iluminavam o palco. Uma tela especial exibia uma pintura em pergaminho em movimento, representando ondas do oceano, com gigantescos cristais verdes dispostos sobre ela. A pequena menina de cabelos ruivos e brancos, vestida com roupas magníficas, não demonstrou nenhum nervosismo diante das dezenas de milhares de espectadores, caminhando graciosamente pelo palco. Enquanto caminhava, os lábios da bela cantora se moviam levemente e uma voz clara e agradável ecoava, levada pela brisa suave. Uma a uma, garotas altas e belas, em vestidos longos deslumbrantes, com um par de asas brancas como a neve nas costas, desceram do céu. Elas tinham articulações visíveis e seus sorrisos eram idênticos. Essas eram as Flujas protótipo de Louis, dançando como apoio para a pequena cantora. Os holofotes se voltaram para Uta, revelando sua bela forma para as dezenas de milhares de espectadores. A figura de Uta apareceu nos telões, e sua bela e comovente voz, amplificada por um equipamento de som de alta qualidade, alcançou os ouvidos de todos. Por um instante, toda a casa de shows pareceu se incendiar. Todos se deliciaram com o canto de Uta. E Helena sentou-se ao lado de Louis e perguntou baixinho: eles ainda não chegaram? Louis balançou a cabeça sem dizer nada. Para um cão raivoso como Garp, que perseguiria até Roger, não seria tão fácil para Shanks escapar. Se Garp não tivesse interesse em Shanks e apenas o perseguisse sem muita convicção por causa de Roger, seria uma coisa. Mas se Garp estivesse mesmo decidido a afundar os piratas do Ruivo no Mar do Leste, então Shanks e sua tripulação provavelmente teriam que se sacrificar para escapar. O Shanks da época tinha apenas 27 anos. Embora fosse forte, ainda não era o Yonkou capaz de subjugar um almirante como Ryokugyu à distância apenas com seu Haki do Conquistador, forçando-o a abandonar sua forma logia. Se ele enfrentasse Garp, que estava no auge de sua força, não haveria suspense algum. Uta bateu palmas em um ritmo alegre, com um sorriso sereno e elegante. Seus olhos violeta pousaram primeiro no primeiro recife. Quando viu Louis e Helena, o sorriso em seu rosto se alargou ainda mais. Então, Uta, ainda cantando, olhou em volta, observando as dezenas de milhares de espectadores, como se estivesse procurando por alguém. De canções famosas de elegia a música popular mundial, e depois as próprias canções originais de Uta, de uma beleza estonteante. Ela subiu ao palco e cantou uma após a outra. Ela ainda não tinha encontrado as figuras que esperava ver, mas isso não afetava o ritmo do seu canto. Ela acreditava firmemente que seu pai adotivo e sua equipe não quebrariam a promessa. Eles certamente apareceriam no encontro marcado em elegia e a aplaudiriam em seu concerto. Porque desde que se lembrava, eles sempre tinham sido assim, nunca a decepcionando. Desta vez não seria diferente. No Recife, Louis virou lentamente a cabeça e olhou para o mar atrás dele. Ao seu lado, e Helena viu isso e, como se pressentisse algo, seguiu seu olhar. Bum! O som de um canhão disparando, levado pela brisa marítima, fez com que a plateia mudasse de cor. Os espectadores inconscientemente voltaram-se para olhar na direção do som. Por trás das rochas do estreito, surgiu lentamente a cabeça de um dragão vermelho, seguida por uma vela com uma caveira ladeada por espadas cruzadas que tremulava ao vento. Uma bandeira de caveira negra tremulava ao alto, revelando a todos no concerto a sua identidade como piratas cruéis. No palco, o rosto da jovem cantora se iluminou com um sorriso radiante e belo. Ela sabia. Shanks não a decepcionaria. São os piratas do Ruivo que destruíram as pessoas mais inteligentes do Mar do Leste, exclamou um cidadão de elegia. Ele parece estar a quase 1 milha náutica de distância de nós. Provavelmente está apenas de passagem, certo? Porque tenho a sensação de que eles estão fugindo para salvar suas vidas, disse alguém em voz baixa para o companheiro. No instante seguinte, suas palavras foram confirmadas. Após o navio pirata ser completamente revelado, um navio de guerra ainda maior surgiu logo atrás. Em sua proa, a cabeça de cachorro segurando um osso revelou sua identidade. Esse é o navio do vice-almirante Garp? Do outro lado do palco, a expressão de Gordon mudou enquanto observava o navio pirata sendo perseguido pelo navio de guerra. Mas ele rapidamente se lembrou do que Louis havia dito não muito tempo atrás, e instantaneamente entendeu tudo. Inconscientemente, ele olhou para Uta, que claramente estava elevando a voz. No instante seguinte, ele ordenou à equipe ao seu lado: pessoal, aumentem o volume ao máximo, sem prejudicar a audição de ninguém. Precisamos garantir que consigam ouvir no mar. Capítulo 50. A voz de Uta ecoou pelo mar. Tanto os piratas do Ruivo, que pareciam estar apenas de passagem, quanto o navio de guerra que perseguia a Força Vermelha ouviram claramente a bela melodia. De onde vem esse canto? Perguntou surpreso um soldado que operava um canhão. Será que alguém está fazendo um show? No navio de guerra, um fuzileiro naval vestindo uma capa com a inscrição Justiça segurava um binóculo, observando a cena no estreito distante. Então, ele se lembrou de onde estavam. Isso mesmo, este é o Elegia. Ele rapidamente baixou os binóculos e avisou o vice-almirante Garp, que continuava atirando balas de canhão. Vice-almirante Garp. Garp nem sequer virou a cabeça. O que foi? Perguntou ele de volta. Isto é Elegia.
Alguém está a dar um concerto na ilha. Temos de expulsar os piratas do Ruivo. No entanto, Garp apenas estendeu a mão, calmamente cutucou o nariz com uma das mãos e com a outra, casualmente lançou outra bala de canhão. Você quer dizer isso? Disse ele, despreocupado. Notei isso há muito tempo. Estou com pressa. Garp indicou que se não houvesse uma multidão de civis a 1 milha náutica de distância, ele já teria corrido para lá e dado uma boa surra naquele pirralho ruivo, como da outra vez. Então, como se tivesse tido uma ideia, estendeu a mão e casualmente limpou o dedo no uniforme de um soldado próximo. A propósito, você encontrou aqueles 2 caras que eu joguei no mar mais cedo? Os soldados da marinha se entreolharam. O Sr. Bogard já enviou alguns homens em um pequeno barco para procurar, mas até agora não há sinal deles. Do outro lado, no convés da Força Vermelha, os membros dos Piratas do Ruivo estavam reunidos no convés. Embora estivessem cobertos de feridas, espiritualmente exaustos e envoltos em bandagens, um sorriso afetuoso ainda surgia em seus rostos ao ouvirem a canção distante. É a Uta cantando. Finalmente conseguimos. Valeu a pena apanhar daquele cara, Garp. Agora que ela nos viu, a Uta-chan provavelmente não vai mais ficar brava com a gente, né? Ao ouvirem a voz de Uta, os ânimos da tripulação do Ruivo se renovaram e eles sentiram seus corpos se encherem de força. Na proa do navio, um Shanks machucado e inchado estava de pé com sua espada em uma das mãos, um semblante de alegria no rosto. Uta, nós não quebramos nossa promessa. Ao lado dele, Beckman acendeu um cigarro em silêncio, os cantos da boca se curvando levemente para cima. Você está cantando cada vez melhor, Uta. Um instante depois, Shanks ajeitou o chapéu de palha na cabeça, com um olhar determinado brilhando nos olhos. Pessoal, é hora de ganhar tempo suficiente para Limeju e Siongo. É isso aí. O espírito de luta da turma do Ruivo estava nas alturas. No local do concerto, no palco sob o cristal verde gigante, Uta parou de cantar e respirou fundo. Então sorriu e acenou para toda a plateia. Pessoal, o show acabou. Os fuzileiros navais chegaram. Corram todos. Todo o local do concerto ficou em silêncio, atônito. Gordon viu isso, balançou a cabeça e subiu ao palco, instruindo os cidadãos a evacuarem rapidamente, ao mesmo tempo que garantia sua segurança. No Recife gigante, Luiz soltou uma risadinha. Ao lado dele, Helena levou a mão à testa, prestes a perder a compostura. Sinceramente, quem manda as pessoas correrem para salvar suas vidas só porque vêm os fuzileiros navais? Os 2 navios ao largo da costa afastaram-se gradualmente, mas a comoção que provocaram tornou-se cada vez mais intensa. Um rugido repentino e estrondoso ecoou por várias milhas náuticas. E os ventos com força de furacão que gerou chegaram a criar ondas consideráveis dentro da casa de espetáculos. No mar distante, podiam-se vislumbrar tênues lampejos de relâmpagos negros e vermelhos. A força dos socos criava ondas gigantescas, e golpes cortavam o mar, dividindo o oceano. A magnitude da comoção distante desafiava constantemente a percepção da realidade dos cidadãos. Mesmo a grande distância, eles podiam sentir a aura da morte. Impulsionados por isso, as pessoas aceleraram o passo em sua fuga. Em meio a uma crise sem precedentes, as pessoas concluíram a evacuação em um tempo extremamente curto. No vasto estreito restaram apenas algumas pessoas. Após verificar se ninguém havia ficado para trás, Gordon caminhou lentamente até o palco e se aproximou de Uta. Ele olhou para Uta, que sorria radiante com uma expressão complexa. Uta, vocês estão todos indo embora? Perguntou ele suavemente. Sim. Uta assentiu animadamente. Então respirou fundo e fez uma reverência a Gordon com um sorriso. Obrigada, Elegia, por seu cuidado e orientação nestes últimos dias. Sou eternamente grata. Gordon ficou surpreso, e os cantos de sua boca se curvaram levemente para cima. Ele enfiou a mão na mochila atrás de si e tirou uma pilha grossa de partituras, entregando-as a Uta. Estas são as partituras que você ainda não teve tempo de aprender. Espero que você não desperdice o talento musical que o céu lhe deu. O rosto de Uta se iluminou como uma flor. Ela aceitou sorrindo as notas de Gordon e as abraçou contra o peito. Claro! Ainda preciso mostrar aos meus colegas mais músicas incríveis. Nesse instante, os protótipos de flugels que estavam atrás de Uta se aproximaram lentamente. Uta viu isso e acenou para Gordon com um sorriso radiante. Espere só. Eu me tornarei a musicista número 1 do mundo, e então farei um concerto como nenhum outro. Um par de mãos de madeira surgiu por trás de Uta. A marionete humanoide, que parecia uma jovem graciosa, inclinou-se e a abraçou. Abrindo as asas brancas como a neve em suas costas, alçou voo, levando a jovem cantora embora. Gordon olhou para a figura que se afastava contra o sol, um sorriso iluminando seus lábios. Aguardo ansiosamente por esse grande concerto, a nova estrela de Elegia. Baque. Uta pousou no Recife. Uma a uma, as figuras graciosas circularam no céu, rodeando a rocha gigante. Uta. Uma voz, muito familiar para Uta, chamou. Uma figura completamente coberta por um manto encharcado estava de pé no Recife, olhando para ela em silêncio. Perto dali, outra figura igualmente encapuzada estava agachada no chão. Elas estavam rapidamente retirando instrumentos médicos de uma bolsa impermeável e pedindo a Helena que conectasse os cabos do dispositivo ao seu corpo. Uta reconheceu imediatamente os dois e exclamou animada, suco de limão. Ongo. Limejui se tirou o capuz de sua capa e olhou para Uta com alívio. Uta, nós conseguimos. Mas logo ela percebeu que havia apenas 2 e sua expressão vacilou por um instante. No chão, Ongo rapidamente acionou o instrumento com um sorriso feliz no rosto. Uta, você cantou maravilhosamente. Você não demonstrou nenhum medo, mesmo diante de dezenas de milhares de pessoas. Você evoluiu muito. Uta ouviu isso, afastou seus pensamentos e mostrou aos dois um sorriso orgulhoso. Afinal, sou sua filha. Por que eu teria medo de meras dezenas de milhares de pessoas? Enquanto falava, ela olhava para a Força Vermelha que travava uma batalha feroz com um navio de guerra, com um leve olhar de pesar no rosto. É uma pena que Shanks e os outros não tenham podido vir.
Capítulo 51. Uta olhava para o horizonte, com um toque de arrependimento nos olhos, mas sem nenhum traço de ressentimento em relação a Shanks e os outros. Ela sabia que Shanks estava lutando contra um inimigo inimaginavelmente forte apenas para que Limejuice e Ongo pudessem estar ali. Tudo para que Ongo pudesse realizar o último exame de Helena e para que Limejuice pudesse vê-la em nome dos outros. Ao ver a expressão dela, o coração de Limejuice afundou. Ele se inclinou e deu um tapinha no ombro de Uta, dizendo com um sorriso: Uta, Shanks e os outros não podem vir aqui agora. Você pode perdoá-los? Diante disso, Uta ergueu os olhos e retribuiu com um sorriso radiante para Limejuice. Mas eu não os culpo, disse ela alegremente. Um sorriso de satisfação surgiu no rosto de Limejuice. Foi somente naquele momento que ele percebeu o quanto Uta havia mudado. Logo, Ongo terminou o exame, guardou seu equipamento, levantou-se e sorriu para todos os presentes. A doença de Helena está completamente curada. Não há mais nenhum problema. Ongo caminhou rapidamente até Uta, ajoelhou-se e acariciou seus longos e macios cabelos. Uta, disse ele suavemente, temos que voltar e lutar. Quanto mais demorarmos aqui, mais perigo Shanks e os outros correm. Você pode ficar com Louis e os outros por mais um tempo? Voltaremos para buscá-la depois que nos livrarmos completamente de Garp. Uta olhou para Louis e Helena, e respondeu com um sorriso radiante. Ei, Ongo, eu já decidi ir embora com Louis e os outros. Ongo e Limejuice se congelaram, depois olharam para Louis. No instante seguinte, um leve sorriso surgiu em seus rostos. É mesmo? Bem, Shanks e nós respeitaremos sua decisão. Sim, eu sei. Uta se esforçou para que seu tom soasse casual. Perto dali, Louis lançou um olhar para Uta, depois virou a cabeça para observar o mar distante, contemplando a feroz batalha que ali se desenrolava. Uta, disse Louis. Uta olhou para o perfil de Louis sem entender. Louis se virou para encarar os olhos violeta de Uta e perguntou suavemente: Você quer ver Shanks e se despedir dele pessoalmente? Ao ouvirem essas palavras, Uta, Ongo e Limejuice se paralisaram, com os olhos cheios de incredulidade. No instante seguinte, Ongo e Limejuice recobraram o juízo e disseram com expressões graves: Louis Garp não é um adversário fácil. Shanks só está conseguindo lhe causar problemas. Minha força pode não ser igual à de Shanks, mas se eu lutasse contra Garp, poderia atrasá-lo por mais tempo do que ele mesmo conseguiria, disse Louis calmamente do Recife. Então, ele acendeu as chamas em suas costas, e uma onda de calor envolveu os dois homens. A ignição das chamas em suas costas elevou instantaneamente a defesa já sobre-humana de Louis, que em seu estado normal superava em muito a de seus companheiros de clã, a um novo patamar. Uma luz dourada desabrochou e partículas de luz semelhantes a vagalume se espalharam, fundindo-se aos corpos dos dois homens e curando instantaneamente seus ferimentos. Em meio à luz deslumbrante, Louis falou com um tom de voz repleto de confiança inabalável. A defesa mais forte, a cura mais poderosa e uma das maiores velocidades do mundo, tudo em um só corpo. Quem pode me matar? Louis despertou aqui da observação ao nascer. Até hoje, nem mesmo Shanks conseguiu igualá-lo nesse quesito. Some-se a isso seu talento monstruoso natural, que não ficava a dever nada a Big Mom, Kaido ou Bullet. A defesa mais forte, a fruta da vida, aqui da observação inato e o talento nato de um monstro. Uma pessoa comum com qualquer uma dessas habilidades seria suficiente para se tornar uma potência rara no mundo, e Louis possuía todas elas combinadas. Essa era a fonte de sua confiança para se aventurar no novo mundo aos 10 anos de idade. Usando termos de jogos de sua vida passada, Louis era um super-chefe que podia curar em grupo. Tinha defesa maior que um jogador com um conjunto completo de equipamentos divinos e uma barra de vida tão grande que não cabia na tela. Para ele, até mesmo um monstro de nível superior era alguém com quem ele podia se meter. Ele pode não ser o melhor lutador em sua tenra idade, mas definitivamente era o melhor tanque. Ao ouvirem suas palavras, os outros ficaram atonitos, paralisados como se tivessem sido atingidos por um raio. Uta foi a primeira a se recuperar. Ela queria falar e impedi-lo, mas Helena a interrompeu. Louis ergueu a mão, invocando a Ilha Nuvem do Céu. Uta e Helena, vocês duas embarquem na Ilha Nuvem primeiro. Já volto. Então, ele abriu as asas, alçou voo e desapareceu do Recife. Acelere, e acelere novamente. Impulsionado pelas chamas escaldantes, Louis rompeu instantaneamente a barreira do som, sua velocidade assombrosa aumentando continuamente. As chamas abrasadoras deixaram 2 rastros de fogo dourado atrás dele. Em seu voo em alta velocidade, a atmosfera foi perturbada e o fluxo de ar caótico dividiu o mar em 2, levantando ondas de 200 metros de altura em seu rastro. Antes mesmo de sua figura chegar, sua poderosa aura já havia alcançado a percepção de ambos os lados em conflito. Garp, Shanks, Beckman e os outros instintivamente pararam de lutar e se voltaram para olhar na direção de onde a aura vinha. Garp franziu a testa ao olhar para a luz distante da fogueira. Shanks e Beckman paralisaram, pois a aura que se aproximava rapidamente lhes era extremamente familiar. No instante seguinte, uma lança de fogo incandescente surgiu do canto do campo de visão deles. Sua velocidade era tão grande que era quase impossível captá-la a olho nu. Em um instante, a lança de fogo atravessou o mar, vaporizando grandes quantidades de água salgada pelo caminho, e mirou diretamente no rosto de Garp. A lança dourada de fogo refletia-se nas pupilas de Garp. O calor iminente e a malícia descarada lhe diziam tudo. Entendo. Então o pirralho ruivo tem um cúmplice aqui? A lança de fogo imensamente poderosa não fez Garp estremecer. Em vez disso, os cantos de sua boca se curvaram para cima, revelando 2 fileiras de dentes brancos. No instante seguinte, seu braço direito ficou negro. Ele cerrou o punho, girou a cintura e desferiu um soco. Bum! A lança de fogo e o punho de ferro negro colidiram, e um som ensurdecedor explodiu. A onda sonora e a onda de choque se combinaram, criando ondulações na atmosfera. O impacto dissipado gerou diretamente uma onda gigante de quase 100 metros de altura no mar.
Com um só golpe, a lança se estilhaçou, transformando-se em chamas douradas que se espalharam, incendiando a atmosfera e tingindo o céu de ouro. Bem no centro da explosão, a figura corpulenta, semelhante a um urso, permanecia firme no ar. Em meio ao mar de fogo, Garp acenou com a mão, criando uma rajada caótica que dispersou as chamas escaldantes. Nesse instante, uma figura com asas brancas abertas passou rapidamente, levantando uma onda de 100 metros que separou a visão de Garp da de Shanks e dos outros. Louis virou a cabeça para olhar para Shanks. Seus lábios se moveram levemente e ele fez um gesto em direção ao céu. No instante seguinte, a figura de Louis, com um rastro flamejante como o de um motor a jato, desapareceu da superfície do mar. 2 arcos dourados emergiram do oceano, conectando o mar azul com o céu nublado. Tão rápido! No navio de guerra distante, muitos soldados sentiram a visão turvar, e a figura que apareceu de repente já estava a milhares de metros no céu. O rastro de fogo brilhante era uma visão deslumbrante. Se um caçador apaixonado por dragões visse isso, certamente exclamaria: é um cometa. Em meio às nuvens brancas, Louis, banhado em fogo e luz dourada, pairava no céu com suas asas brancas e impecáveis abertas. Sua excelente visão, combinada com seu aqui da observação, fixava-se firmemente em Garp, que usava gepo para se manter no ar. 2 olhares se encontraram a uma distância de vários milhares de metros. As chamas que se enrolavam em torno de suas asas se expandiram. Sob o controle de Louis, elas se dispersaram e se transformaram em lanças de fogo, que então desceram em disparada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!